A gente tem aqui a honra de ter Yuri Pita com a gente para comentar essa decisão. Yuri, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Foi uma decisão que, para o ministro Fernando Haddad, foi uma vitória? Sem dúvida, Narca. Não só para o ministro, mas para o presidente. Boa noite para você, para quem está aqui conosco no CNN Money nesta noite, né? Soldado no quartel, acaba acontecendo isso. Então, a gente recebeu esta decisão. A nossa colega Luísa Martins, analista de política e especialista em judiciário, já havia nos dito ao longo da programação da CNN, lá no 360, que essa decisão poderia sair e, de fato, acabou saindo agora, pouco depois das 6 da tarde. Você mencionou uma vitória para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque muito da parte de mérito do decreto das alíquotas, que vai ter um impacto de arrecadação, foi preservado. A exceção, de fato, é esta questão do risco sacado, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já tinha dado pistas de que poderia ser um caminho que contemplasse, do ponto de vista político, a demanda do Congresso Nacional de não aceitar aumento de imposto. Por quê? Porque aqui o ministro entendeu que não está dentro das prerrogativas permitidas ao presidente da República de ajustar alíquotas do IOF quando é uma modalidade nova que não estava sujeita à incidência desse imposto. Por isso que esta parte do decreto foi mantida suspensa e todo o resto de validade do decreto acabou valendo. E eu disse que é uma vitória para o presidente Lula no seguinte sentido: quando a Advocacia Geral da União entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal, e vale lembrar, tanto o PL, principal partido de oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto o PSOL, um dos partidos do campo da esquerda que apoia o presidente Lula, ambos esses partidos também haviam entrado no Supremo Tribunal Federal com ações de questionamento, né, de constitucionalidade do decreto presidencial por parte da oposição e do projeto de decreto legislativo por parte do PSOL. E a Advocacia Geral da União queria uma declaração de constitucionalidade do decreto presidente, conseguiu parcialmente. E por isso é uma vitória do ponto de vista institucional. Tanto o próprio presidente Lula, o ministro Jorge Messias e vários dos porta-vozes do governo ministro Fernando Haddad disseram que era importante preservar a prerrogativa do presidente de editar decretos relacionados à alíquota do IOF. E aí o que o ministro Alexandre de Moraes diz que sim, isso é uma prerrogativa do presidente quando se trata de algo que já tem incidência do IOF. O que não pode é estender, sob a justificativa de ser algo regulatório, cobrar imposto de uma modalidade que não havia, que é o caso aí do risco sacado. Agora, Yuri, diante desta decisão, que obviamente contraria o desejo do Congresso Nacional, o que esperar, a partir de agora, da relação entre o Executivo e o Legislativo? Será que os humores ali voltam a piorar? Não necessariamente, Naka, porque contrariam em termos. Né? Por quê? O Congresso Nacional assumiu um discurso de ser contra aumento de carga tributária, contra aumento de impostos. E isso também se vê, vocês já trataram disso aqui, certamente têm acompanhado toda a discussão do projeto de isenção do imposto de renda de R$5 mil, que Arthur Lira, o relator, ex-presidente da Câmara, tem batido muito nesta tecla. Queremos sim isentar quem ganha até R$5 mil e ampliou a faixa de isenção parcial do imposto de renda, porque com a cobrança da taxação da alíquota efetiva de 10%, aquela camada de maior renda do país teria um excedente de compensação e para manter a mesma carga tributária dá para isentar mais pessoas e não simplesmente aumentar a arrecadação do governo. Então, do ponto de vista político, o Congresso conseguiu manter o seu discurso de ser um fiscal que não permite ao governo aumentar impostos de forma excessiva. Pode regulamentar, pode ajustar aqui e ali e ter uma outra perspectiva. Se todo o decreto caísse e uma decisão do Supremo mantivesse todo o decreto suspenso, isso ia ter um impacto na arrecadação, no balanço que vai sair semana que vem, né, dia 22, daqui a 8 dias, e isso também impacta emendas parlamentares. Era o recado que o governo estava dando do ponto de vista político. Se a gente não conseguir aumentar nada com o decreto do IOF e não temos outros mecanismos, aquele dispositivo que foi incluído no Fundo Social, na medida provisória do Fundo Social, que diz respeito aos excedentes do pré-sal, que tem uma conta ali de 15 bilhões, 20 bilhões de reais, ajudam, mas não são suficientes para preservar a integridade da execução orçamentária para esse balanço de julho. Então, da perspectiva política do Congresso,
não ganhamos, mas não perdemos, porque... Eles fincaram o pé ali e mostraram o que eles querem, né? Cravaram a bandeira, deram um recado para o governo de que, olha, não está bom, a relação não está legal, precisa melhorar. O governo, nesse ponto de vista, entendeu o recado e quis marcar a sua bandeira também, que é a prerrogativa de poder editar decretos e não ter o decreto derrubado a qualquer momento. O principal problema, de fato, do ponto de vista político e dessas relações entre executivo e legislativo, que poderia causar um ruído com impactos maiores, era se o Congresso se sentisse capaz de colocar decreto legislativo para derrubar qualquer tipo de decreto do governo. Esta era a premissa que o governo estava colocando na discussão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal e que o Supremo comprou esta discussão institucional. Decretos legislativos são um mecanismo válido da Constituição quando o Executivo usurpa o seu poder, ultrapassa a sua competência. O que o ministro Alexandre de Moraes disse é que, no risco sacado, passou da sua competência, então fica suspenso. O resto não passou da competência, segue valendo e, de novo, o Congresso pôde fincar a bandeira de defender não aumento de carga tributária, o governo fincou bandeira para poder editar decretos quando são suas prerrogativas constitucionais. E, no fim das contas, né, eu até brinquei isso outro dia com o Theo Cury lá no 360. O apelido do ministro Alexandre de Moraes poderia, nesse caso, mudar de Xandão para Salomão. E, de fato, acabou achando uma decisão salomônica nessa história. Você mencionou o dinheiro que o governo estava já contando ali na ponta do lápis de recursos provenientes de eventuais leilões do pré-sal. Essa grana, será que vai compensar a não arrecadação do IOF que estava programada lá atrás com risco sacado, já que o potencial de arrecadação dessa medida, sem uma parte dela, será menor do que inicialmente previsto? Então, será que do ponto de vista fiscal, talvez o governo esteja razoavelmente tranquilo ali, porque ele tem de onde tirar um pouquinho para tentar equalizar essa conta? Está um pouco aquela história de um dia de cada vez, né, do mantra do Alcoólicos Anônimos, né, de você um dia sem beber, depois próximo dia, no fundo, está um pouco nessa história. Quando o Congresso derrubou o decreto do IOF, foi tudo numa medida já casada. Me lembro que naquele dia, naquela terça-feira à noite que o Hugo Motta anunciou a votação do PDL para o dia seguinte, quarta-feira, e que na sequência o Senado também comprou a ideia e derrubou. Naquele dia, Daniel Rittner e eu, a gente trouxe uma apuração aqui na CNN, que era essa história dos excedentes de pré-sal que foram embutidos numa MP que era do Fundo Social, do pré-sal. Então, não era exatamente um jabuti, tinha a ver com a discussão, mas que era uma MP focada no financiamento da habitação. E aí, vários dispositivos foram colocados, havia um acordo para aquela MP ser aprovada daquela forma, e aí o relator, o deputado José Priante, do MDB do Pará, colocou esta possibilidade de autorização do excedente do leilão do pré-sal, que a estimativa é de que tem esse impacto fiscal positivo para o governo, no sentido de ampliar a arrecadação de 15 bilhões a 20 bilhões. E isso já pode entrar no balanço, já pode entrar, olha, vamos ter uma receita estimada dessa grandeza. E com isso compensar em parte. Essa foi a estratégia do Congresso. Ao derrubamos o decreto do IOF porque ele significa aumento de carga tributária, mas com a outra mão estamos permitindo que o governo feche a sua conta nesse balanço desta forma, que são mais ou menos valores similares ali ao que estão colocados à mesa. Só que, de novo, é isso. Para semana que vem, o balanço do dia 22, ok. E para daqui a 2 meses? É outra batalha. Mas com o IOF... com o decreto restabelecido hoje na sua maior parte, e o Vitor Irajá trouxe, acho que é uma informação que não lembro se você estava de férias ou se você também chegou a ver. O incremento de receita do governo com o IOF, mesmo naquele pouco período em que ele estava em vigor, depois deixou de vigorar, foi muito significativo. Se não me engano, o crescimento foi de 50% de um mês para o outro. Na média do mês de junho foi bem mais alto, se não me engano, dobrou ali a média em relação ao que foi arrecadado, os 8 bilhões que foram arrecadados no mês passado, durante esse período ali, né, fim de maio, meados de junho, que estava em vigor. Então, de qualquer modo, para o governo,
ficou ali já uma perspectiva de que neste ano vai ter um incremento grande nessas possibilidades que foram colocadas e validadas agora pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, a equipe econômica aparentemente respira aliviada ali, porque tem de onde tirar a grana para, em tese, cumprir a meta. A gente está aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí o Vitor Azevedo, aqui, o nosso editor-chefe, destaca o trecho, eu não sei se a gente consegue ver em tela, onde o ministro Alexandre de Moraes explica por que a decisão sobre os planos de previdência, os VGBLs, será mantida, ou seja, ela volta, ela também será restabelecida essa cobrança, porque, segundo este trecho da decisão, os decretos impugnados relacionados à incidência do IOF seguro sobre os VGBLs já foram reconhecidos pela Corte em um processo com relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 2024, e enquadra essas operações como sendo um fato gerador do tributo, o IOF, conforme previsão da lei de 1966. Portanto, esta é a argumentação jurídica usada pelo ministro Alexandre de Moraes para restabelecer a cobrança do IOF no caso do VGBL. Não é o caso do risco sacado, como o Yuri muito bem observou, porque você está criando uma nova situação de cobrança e aí isso não está previsto na legislação brasileira. Agora, e aí, logo na sequência que ele explica por que o VGBL pode ser mantido, né, o ministro diz que há, entretanto, a necessidade de análise da inovação produzida pela alteração do novo decreto, que pela primeira vez equiparou as denominadas operações de risco sacado às operações de crédito, e aí faz todo o descritivo, e aí ele coloca aqui, ministro, a constitucionalidade ou não dessa previsão deriva diretamente de saber se a operação de risco sacado é ou não operação de crédito, pois caso contrário, está aí já exatamente na tela. O decreto presidencial terá ampliado a incidência do IOF, criando novo fato gerador não estabelecido em lei. E esse é o ponto que é crucial. O governo diz, olha, o IOF, a legislação que estabeleceu o IOF como um imposto regulatório, extrafiscal, portanto, claro que ele tem efeitos arrecadatórios, entra receita para o governo, mas ele é regulatório. Então, a lei estabelece quais são as operações financeiras que devem ser reguladas e, portanto, onde que o governo pode aplicar as suas alíquotas. E aí, aqui, dizendo, olha, é um fato gerador não estabelecido na lei. Se a lei não prevê que o risco sacado pode ser tributado pelo IOF, não tem como colocar nenhuma alíquota, por isso que ele acaba mantendo a suspensão desta modalidade. Yuri, para a gente terminar essa conversa absolutamente sensacional aqui diante dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o dia da aprovação do decreto legislativo, lá atrás, quando derrubou este decreto presidencial do IOF, talvez tenha sido um dos dias mais tensos da relação entre o executivo e o legislativo nos 3 governos de Lula. Comparável à derrubada da CPMF, por exemplo, pelo Senado, lá no segundo mandato de Lula. E será que depois desta decisão, desta maneira que a gente está vendo aqui em tela, será que a relação volta a esfriar um pouco? Qual que é a tua leitura para além da treta do IOF? Tem um componente que ajuda isso, né? Com uma palavra, tarifaço. O que a gente viu hoje, né? No mesmo dia que sai esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente viu o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, numa foto de mão dadas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todos fazendo um discurso uníssono de união nacional, de que é preciso defender a soberania, de que é preciso atuar em prol do país. A pesquisa Genial Quest hoje, assim como a pesquisa Atlas Intel, Bloomberg havia mostrado, todas deixam claro que, na opinião pública, as tarifas são um inimigo a ser enfrentado, com diferentes perguntas, diferentes respostas, mas sim, não concordam com a medida anunciada por Donald Trump, que ainda é uma medida anunciada, ainda não foi colocada, e isso o governo ganhou um discurso, um discurso de unificação, de união, a despeito de, recentemente, não ter colocado isso tanto em prática, ao contrário, dobrado a aposta em discursos como ricos contra pobres, que era uma outra versão do nós contra eles, com terminologias diferentes, mas que, no fundo, o presidente Lula, quando fazia o discurso do nós contra eles, se colocava
como um representante dos pobres contra os ricos. E o discurso só mudou a frase e o discurso de ricos contra pobres, ele tem limitações, como mostra a pesquisa da Genial Quest. O governo não concorda, mas a pesquisa Genial Quest diz que ele tem alguma aderência, mas não toda a aderência como o governo gostaria. Dito tudo isso, o contexto político a situação de imagem do governo federal ainda é delicada, o governo continua com saldo negativo de aprovação e desaprovação, a desaprovação segue maior do que a aprovação pela Quest, na Atlas Intel já estavam mais próximas ali no empate técnico, mas ainda é uma quadra difícil. O governo ganhou fôlego com o tarifaço de Donald Trump. A questão é que esse fôlego veio talvez muito cedo da perspectiva eleitoral do governo, que é vencer as eleições em outubro do ano que vem, 15 meses antes. Diferente do que ocorreu no Canadá, que chegou ali na boca da urna, da Austrália, que aconteceu ali semanas ou meses antes da votação. Então esse efeito tende a diluir. E o Congresso já está naquela de medir a temperatura, de sentir para onde os ventos estão soprando. O vento do governo, a vela do governo, estava menos cheia de vento. Ficou mais cheia com o tarifaço de Donald Trump. A questão é se vai ser só uma lufada ou se vai ser um vento mais constante. É isso que todos os players do Congresso também estão avaliando. Ninguém vai tomar decisão agora, mas estão percebendo que o governo ganhou um fôlego. A questão é saber quanto tempo vai durar esse fôlego, porque 15 meses da eleição a gente está falando de umas 2 maratonas e meia. Né? Que luxo termos aqui Yuri Pita, âncora do CNN 360, com a gente para destrinchar essa medida anunciada há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Yuri, obrigado por estar aqui com a gente. Que bom, que honra tê-lo aqui. Sempre um prazer, Naka, de fazer companhia aqui no CNN Money e falar com os nossos colegas. Outro dia estava aqui com o Vitor Irajá, trouxemos entrevista ali do secretário executivo Dario Durigan, que teve ampla repercussão naquele dia. Sempre contem com a gente aqui. Soldado no quartel está sempre a postos. Obrigado, Yuri. Boa noite.